Eu não tenho nada a ver com você. A minha guerra é contra o rei Carquemis, não é com você. E quem mandou eu guerrear contra esse rei foi o próprio Deus. Então você saiu do trono de Judá para guerrear comigo, uma guerra que eu não vou encarar com você, porque essa guerra não é contra você, é contra outra nação. Mas Josias não deu ouvidos a Neco e assim se disfarçou e entrou na batalha. Se disfarçou, né? Tirou as vestes reais, botou uma veste comum e entrou na batalha. Os flecheiros de Neco não sabia que era Josias e ali atirou contra a pessoa que estava vendo que era Josias e acertou. E Josias foi ferido de morte e morreu. Então ele foi se meter numa coisa que ele não foi chamado. Ele foi se intrometer com uma guerra que era de Deus, mas não era contra ele. Era contra outra nação. E o próprio rei do Egito disse para ele: olhe, essa guerra não é com você. O que você saiu para guerrear comigo? Se meter nisso. Foi o próprio Deus que mandou, mas ele não quis dar ouvido. Às vezes, olha, a gente se mete em guerra que não é para nós. A gente se mete na relação dos outros, em guerra que não é nossa, que não está atingindo a gente, que a pessoa não tem nada a ver com a gente, mas a gente pega a carga que é dos outros e coloca sobre nossas costas e depois a gente vai sentir as consequências. É necessário que quando você for pegar uma guerra de alguém, você tem que perguntar a Deus o porquê, o para quê e se é para você pegar aquela guerra. Porque de repente aquela pessoa deve estar enfrentando uma guerra justamente por algo que só ela e Deus sabe. Mas ela divide com você e aí você abraça aquela situação que está na vida dela, sem pedir a Deus uma direção, como orar e como guerrear. E às vezes a pessoa que bota você na guerra dela, ela sai de boa e você recebe as consequências dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, dentro da sua própria vida até algumas em casos que você recebe até na sua própria saúde, porque você entrou numa guerra que não era sua, era entre a pessoa e Deus e a situação que ela vive, o meio que ela vive. Então é necessário. Aqui Josias, ele entrou numa guerra. O rei Neco saiu para guerrear, mas não saiu para guerrear contra Josias. Ele saiu com um rei, ele saiu liberado pelo Senhor, ele saiu amando do Senhor para guerrear contra esse rei. E Josias simplesmente pegou essa extra para a própria ruína dele. Pegou o bonde andando, não consultou o próprio Deus que ele mesmo servia. Se você vê a história de Josias lá atrás, uma história maravilhosa. Ele tinha comunhão com Deus, só que ele não perguntou a Deus o que era realmente que era para ele fazer, se era para ele ir. E aí ele simplesmente pegou o bonde andando e o bonde no meio do caminho quebrou contra ele. Então, meus queridos amados e amadas, é necessário que a gente, quando entrar numa guerra com alguém,
Pergunte a Deus primeiro o porquê que ela está nessa guerra. Se realmente não é a vontade de Deus que aquela guerra que está na vida dela, ela tem que guerrear com as suas próprias armas. Se não é um propósito de Deus para ela crescer dentro daquela guerra. Mas você ouve tudo, entendeu? Absorve tudo e abraça aquela guerra que não é sua. E que Deus não vai dar a vitória nem na pessoa e nem em você. Porque aquilo ali era um propósito de Deus com ela. Nós temos os nossos propósitos com Deus, que é nosso e de Deus. Quando vem alguém de extra pegando o nosso bonde, entendeu? Então, não é para a gente abrir a nossa guarda e contar determinadas coisas que é para ficar entre nós e Deus. E o problema de Josias foi esse. Ele estava bem com Deus, nesse sentido aqui, certo? Ele foi ao encontro desse bonde, dessa guerra, que Neco, o rei do Egito, ia guerrear com essa pessoa que Deus mandou. Só que pelo fato dele servir a Deus, né, da tribo de Judá, né, levantado pelo próprio Deus, disse: não, eu vou encarar porque Deus é comigo, eu não quero saber o que você pensa. Eu não quero saber o que você acha. Deus é comigo. Foi Ele que me levantou. Foi Ele que me deu o reinado. Enfim, eu sou profecia de Deus. E aí entrou no bonde do rei do Egito. E o rei do Egito aconselhou ele: mas Josias, aonde é que você vai se meter? Você não é chamado para isso. Fica na sua. Fica na sua casa, fica no seu palácio, vai cuidar de Judá, vai cuidar da sua vida. Não, eu sou servo de Deus, eu estou aqui. Ele nem disse que Deus mandou, porque realmente Deus não mandou. Mas o rei do Egito não, com autoridade disse: Deus me mandou. E saia dessa para você não sair machucado. Mas muitas das vezes, nós que somos cristãos, acha que Deus nunca manda um ímpio fazer algo. Nunca que o ímpio pode estar à missão de Deus. Ele pode estar à missão de Deus. Como Neco aqui, o rei do Egito, estava. Não, mas aqui o cristão sou eu, Josias, não é o senhor, o Neco. Você é rei do Egito. E aí ele subestimou a autoridade que estava sob Neco, que Deus mandou, e ele foi encarar a própria morte e morreu. Então, é necessário que quando a gente for encarar o problema dos outros, eu não estou dizendo que para você não ajudar o seu irmão em oração, não. E nem carregar as cargas do seu irmão, não. Mas primeiro você ore como você vai ajudar o seu irmão. E de que forma? Porque as pessoas chegam para você e dizem: olha, eu estou passando isso com pessoa fulana de tal. É o que ela diz. Você já parou para pensar que até ela que está pedindo oração pode estar errada? Pois é. Mas você não precisa chegar para ela e dizer isso ou aquilo. Não, você vai ficar calada. Ela lhe pediu ajuda em oração. E quando você chegar em casa, você vai dizer: Senhor, e aí? Essa causa que fulana botou nas minhas mãos, fulano, como devo orar? É isso mesmo que ela me falou? A outra pessoa é culpada, a outra pessoa que está incomodando ela, o Senhor vai me mostrar e pesar essa situação, como eu devo orar, para você não ficar orando contrário a pessoas que você nem conhece, que você não sabe nem o que está acontecendo, só porque alguém lhe falou. Não. Você precisa colocar
em primeiro lugar, antes de orar, aceitar o pedido da pessoa, ser solícita com a pessoa, ser educada. Tá bom, eu vou orar sim. A causa é essa? Por isso, por aquilo, por aquilo. Tá bom. Principalmente, gente, quando se trata de causas de terceiros. Porque ninguém vai orar, pedir oração contrária da sua própria família. Nem marido, nem ninguém. Só se um maluco. Mas, se for de terceiros que não é parente nem nada, mas em todos os casos você tem que orar. Qual é a intenção, Senhor, ao qual eu vou orar? Porque não conheço, só porque eu conheço a pessoa que me pediu. E aí Deus vai lhe orientar. Aí Deus olha, é isso, isso e isso, você vai orar assim, assim, assim. E talvez Deus oriente de uma forma que ela nem vai saber o que você vai orar. Mas de uma forma justa. Para você não fazer como Josias aqui fez em 2 Crônicas 35, de 20 em diante. E Josias pagou com a própria vida, porque foi se meter com o rei do Egito sem ordem de Deus. Sem ordem de Deus. Será que você não está se metendo com o problema do seu vizinho que é do Egito, com problema no seu trabalho, com pessoas que trabalham com você, que são filhos de Cleópatra, que são filhos de Faraó, e Deus mandou dizer que não era para você se meter? Então você tem que avaliar. Crente é sábio, cristão é sábio, cristão pensa, cristão ora antes de fazer. Quantas pessoas ao longo desses anos todos vieram me pedir oração? E eu oro por todo mundo que me pede oração. Mas eu passo na peneira de Deus para saber como orar. Porque eu também tive minhas experiências na vida. Entendeu? Então esse exemplo desse cristão aqui, Josias, terminou feio. Porque o começo da história de Josias foi maravilhosa. Josias é pré-anunciado nessa Bíblia. É profecia de Deus nessas escrituras. E Deus não queria que Josias terminasse desta maneira. Ele foi desobediente. Então, vamos ter mais atenção. Vamos ter mais atenção quando os nossos irmãos pedem oração. E toda vez que uma pessoa, qualquer que seja, lhe pedir oração, abrace. E quando chegar em casa, Deus vai lhe direcionar. Porque a oração não é você que faz, é o Espírito Santo. E se você perguntar ao Espírito Santo como deve orar por aquela causa, ele vai lhe dizer como deve orar e qual a verdadeira necessidade daquela causa, para você não ficar comendo bolo dos outros, para você não ficar comendo conversinha dos outros. Não. Primeiro você pergunta a Deus, olha, eu tenho essa causa, abrace, ore, mas veja como é que você vai orar, porque Josias aqui se meteu numa causa que não era para ele. E o próprio rei do Egito, que estava indo guerrear contra esse pessoal Carquemins, matou ele, que não saiu para matar Josias. Ele não saiu para destruir Josias. De certa forma, ele fez uma coisa enganada, porque os soldados dele atirou a flecha e acertou Josias sem saber que estava matando Josias. Olha que situação. Você pegar um bonde que você não sabe, só porque jogam para você, só porque chega para alguém que é seu amigo do peito, não é para orar por isso. Não vai nessa. Não vai nessa. Sua oração é poderosa. Sua oração remove montanha. Você não tem ideia quando você dobra o seu joelho
e chega diante de Deus, em nome de Jesus Cristo, fazendo uma intercessão, uma oração, você não tem ideia que você vai mudar o curso de muita coisa. Imagine se você orar por alguém que você não conhece só porque o primeiro pediu, porque ele deu o nome, porque ele passou uma causa, segundo a ótica dele. Será que é isso mesmo? Então, orando pelo Espírito, você não vai ficar enganada, nem enganado. Como Josias aqui foi enganado por ele mesmo. Por ele mesmo. Entendeu? Então não pegue o bonde andando. Entendeu? Observe. Entendeu? Para que você não tenha essa situação que acabou com a carreira de Josias. Aqui acabou com a carreira de Josias. Josias não foi esse fim que Deus deu para esse rei de Judá, Josias. Não. Até o próprio filho de Satanás avisou para ele: rapaz, não se meta nisso não. Por incrível que pareça para você, Josias, que você é cristão e eu não sou, mas eu estou aqui à missão de Deus. E aí? Pois é. Fique com o Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. E esse capítulo de 2 Crônicas 35, 20, a partir de 20, medite nele. E você, e o próprio Espírito Santo vai esclarecer mais a você daquilo que eu não fui competente para esclarecer. Entendeu? Então, fica na paz, tá? Bom final de semana. Um abraço.